Vamos destrinchar isso aí então um pouquinho mais, porque Pablo Marçal ele se coloca hoje como o legítimo representante do bolsonarismo, né? É essa forma como ele se vende, embora não tenha o apoio formal de Jair Bolsonaro, mas ele já foi um crítico de Jair Bolsonaro. Na campanha eleitoral de 2022, durante várias vezes ele se apresentava como um adversário do ex-presidente. Nos meses em que foi candidato, Marçal falou várias vezes que Bolsonaro e Lula eram igualmente incapazes de governar o país. Olha essa aspa dele, uma sonora forte que ele deu ali num determinado momento daquela campanha. O Bolsonaro é fruto de uma junção, de um ato, uma sonora não, perdão, olha aí, é uma postagem que ele fez na internet que a gente recuperou daquela época. O Bolsonaro é fruto de uma junção, de um ato sexual de Aécio Neves e Dilma Rousseff. Ele é como se fosse uma morfina. Foi usado para diminuir as dores causadas pelos últimos governos do Brasil, mas não tem capacidade de levar o Brasil ao próximo nível, escreveu nas redes sociais em 27 de maio. A executiva do partido de Marçal na época, o PROS, decidiu retirar a campanha do empresário e apoiar Lula. Josias, quem é esse personagem? Ele tem ali alguma linha ideológica clara que o identifique? Ele é esse líder direitista que ele vende? Não, é um negociante oportunista que está se aventurando na política, né? E se tudo der errado na política, será bom para os negócios, que ele vive de influência nas redes sociais, né? E já se sabia que a união do Ricardo Nunes com o Bolsonaro resultaria num convívio difícil. O que ninguém imaginava é que, nesse casamento, a felicidade conjugal só seria possível a três, né? Então, o prefeito esconde com muita dificuldade a sua vergonha, né, porque ele quer o voto do Bolsonaro, mas não quer a rejeição do Bolsonaro. E o Bolsonaro está piscando para o lado direito. No escurinho, as lideranças bolsonaristas estão roçando aí a sua ideologia no histrionismo do Pablo Marçal. Então, esse é o quadro. E o assanhamento do bolsonarismo ele é tão grande que os traidores do Ricardo Nunes eles esquecem de lembrar, ou até lembram de esquecer, que o Marçal se dedicou a espinafrar o Bolsonaro nos poucos meses em que ele ensaiou uma candidatura presidencial em 2022. O PROS rapidamente puxou o tapete do Marçal naquela época, mas antes que isso ocorresse, ele se dedicou a esculhambar o Bolsonaro. Diz que essa frase que você lembrou aí, Raquel, postou nas redes sociais, que o Bolsonaro é fruto de um ato sexual do Aécio Neves com a Dilma Rousseff, um linguajar muito próprio do Pablo Marçal. Disse que o L da Arminha, aliás, o L do Lula e a Arminha do Bolsonaro são o mesmo sinal, só que em posições invertidas, né? Diz que o Lula e o Bolsonaro são farinha do mesmo saco, a diferença é que um admira o Fidel Castro, o outro cultua o torturador brilhante Ustra, e de resto, o que diferencia um do outro é que num deles falta um dedo. Então, esse é o Pablo Marçal, um oportunista que agora encosta a sua campanha no Bolsonaro. Dias atrás, o próprio Bolsonaro traiu o Ricardo Nunes com uma declaração, disse numa entrevista lá em Natal, no Rio Grande do Norte, que o Ricardo Nunes não era o candidato dos sonhos dele, e aí flertou com o Marçal, definiu o Pablo Marçal como uma pessoa inteligente, que tem suas virtudes, e ele foi alertado por o Ciro Nogueira, que foi ministro-chefe da Casa Civil do Bolsonaro, e outros, Tarcísio de Freitas, alertaram ao Bolsonaro que ele precisava manter o acordo em São Paulo, sobretudo porque o Marçal é essa flor que o bolsonarismo não deveria cheirar, como o Bolsonaro estava fazendo, né? Então ele compartilhou, o Bolsonaro compartilhou num grupo de WhatsApp um vídeo que traz uma legenda com a seguinte expressão: M, que é o símbolo do Marçal, né? Ele faz o M com os dedos, M de mentiroso. E nessa peça, o Marçal diz que não buscou o apoio do Bolsonaro. Isso todo mundo sabe que ele
se encontrou com o Bolsonaro, recebeu a medalhinha do imbrochável e, evidentemente, foi pedir o apoio do Bolsonaro. Então, os seres humanos, Raquel, como todo mundo sabe, eles não são iguais, né? A igualdade absoluta é uma impossibilidade genética até. Mas não se deve discutir muito com o Marçal e o Bolsonaro quando um chama o outro de farsante, mentiroso, né? Porque convém não discutir com especialistas, né? E no fundo, o Ricardo Nunes talvez tenha uma pontinha de arrependimento, porque ele costurou com o Bolsonaro uma aliança do tipo em que a união faz a farsa, né? Não sei se terá utilidade para ele essa aliança. Vamos ver com o andamento da pesquisa, mas até aqui, de fato, a união dos dois está fazendo a farsa. Vamos nessa